Hoje é o dia 17 de 365 vídeos consecutivos que eu vou fazer aqui no YouTube. E não sei se você sabe, mas meu escritório fica dentro do estádio de futebol. E hoje é um sábado, acaba que hoje vai ter um evento aqui, vai ter um show. E estão passando um som aqui na nossa varanda. Vou mostrar aqui um takezinho de como tá, só para você dar uma sacada. Mesmo assim, eu estou gravando. Por isso que às vezes a gente quer estar no controle de tudo, às vezes a gente tem uma expectativa sobre algo que a gente vai fazer e aquela expectativa é quebrada, né? Eu poderia simplesmente não gravar, desistir, porque não estou nas condições melhores para poder fazer isso. O vídeo de hoje é para falar sobre estoicismo. O estoicismo foi criado há 300 anos antes de Cristo, para você ver como é tão antigo. O fundador dessa filosofia é um cara chamado Zenão de Cítio. E esse cara era um cara muito próspero, muito rico na época. Acabou que numa viagem de navio, ele acabou perdendo tudo que tinha. Houve um náufrago, perdeu todos os bens, ficou pobre. Isso pode trazer uma ideia, poxa, que cara azarado, perdeu tudo que tinha numa viagem, o cara pode entrar numa depressão profunda, o cara, poxa, perde tudo. E será que a gente é tão azarado ou realmente o que nos restou à vida já é o suficiente, né, para a gente reconstruir tudo, para seguir em frente? Zenão, ele não começou como um filósofo, ele começou como comerciante. E acabou que ele perdeu tudo num náufrago. E sem bem, sem dinheiro, sem controle, ele entendeu algo, que não é como as coisas na vida acontecem, mas é como eu respondo a isso que nos acontece. É como eu ajo, como é a minha resposta. Será que a gente é refém do mundo ou realmente a gente controla nossas emoções de acordo com o que acontece na vida da gente? Às vezes as coisas são azar ou sorte ou apenas tinham que acontecer. Então os estoicos, eles dividiram a vida em duas coisas: no que eu tenho controle e no que eu não tenho controle. O que é que eu tenho controle? Sobre minha atitude, sobre meus horários, sobre a minha boca, sobre o que eu falo, sobre os pensamentos. Até não, a gente não consegue controlar tantos pensamentos que nós temos, mas o que a gente vai externar com esses pensamentos, as minhas escolhas e onde meu próximo passo vai estar. Isso aqui são decisões minhas. O que não está sob meu controle: imprevistos, o que os outros falam ao meu respeito, o barulho que está acontecendo agora aqui no estádio. Nada disso está sob meu controle. O que é que eu reajo? Mudo de ambiente, ligar para reclamar, talvez não. Se aqui nesse lugar era impossível de gravar, né? Eu estou com um microfone de lapela, lá era impossível, dentro da minha sala era impossível de gravar. Porém, se aqui tivesse ruim, eu pegava meu carrinho e ia para outro lugar, né? E isso eu tinha que controlar. Por quê? Eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho coisas para fazer e eu tenho uma meta, uma responsabilidade verbal que eu fiz comigo mesmo aqui no YouTube. Então, isso eu controlo, que eu tenho que postar. Eu só não conseguiria postar se eu tivesse sem meus equipamentos de gravação. Imagina eu vir gravar aqui e esquecer do microfone. Imagina eu gravar aqui e esquecer do iPad, por exemplo. O iPad é uma ótima ferramenta para poder construir a linha de raciocínio, né, e conseguir falar para vocês sem perder o fio da meada. Mas se eu não tivesse nada disso, o iPad seria uma folha de papel. E se eu não tivesse microfone, eu usaria um fone de ouvido junto com aquele microfone mais simples, mas eu conseguiria realizar de alguma forma. Então, o que está no seu controle? Tudo que está no seu controle, você consegue realizar o que você se dispôs a realizar? Uma academia, se eu não consigo pagar uma academia, eu posso ir no ar livre, realizar exercícios. Eu estou falando de coisas extremas, né? Mas às vezes a gente tem recursos financeiros, a gente tem recursos de tempo, mas a gente não tem a coragem. A gente coloca culpa em coisas externas por causa de cicrano, beltrano e fulano, eu não consegui realizar. Mas a culpa sempre vai ser nossa e não de fatos
externos. O estoicismo não é você se tornar uma pessoa fria, é você se tornar uma pessoa mais lúcida, é parar de brigar com coisas que estão fora do seu controle, porque o mundo não vai parar, o barulho não vai parar, os problemas não vão parar, a vida não vai esperar, o tempo não para, o caos não pede licença. A pergunta estoica não é por que está acontecendo comigo? A pergunta certa que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer agora que isso está acontecendo comigo? Basicamente não é eliminar problemas, é eliminar as desculpas. Esse tipo de filosofia te devolve o governo sobre a sua vida. Basicamente você não pode deixar que o caos, que as coisas decidam sobre você, que as pessoas, que o seu vizinho, que os seus familiares decidam para onde você tem que ir. Por muito tempo na minha vida, eu sempre fazia perguntas para os outros, querendo que eles digam o que é para fazer. Pô, o que é que você acha que eu devia fazer? O que é que você acha que eu devo escolher? E perguntava para pessoas mais distantes, que não sabiam da minha realidade, mas que eu sentia que as pessoas gostavam de mim. Falavam com familiares, que são pessoas que me amam. Falavam com amigos também, que eu sei que gostavam de mim, que realmente queriam que desse certo na vida. Mas as pessoas não têm comprometimento, e isso é normal, não é porque é culpa delas, mas as pessoas não têm comprometimento também com o seu fracasso. Talvez elas falam, vá por esse caminho que você vai ter sucesso. E você vai por esse caminho. E se você tiver sucesso, a pessoa vai dizer, poxa, legal, bem que tu ouviu meu conselho, bem que você seguiu aquilo que eu falei. Mas se nesse caminho que ela falou para você seguir, você der errado, se der mal na vida, a pessoa não vai lhe reembolsar o investimento, não vai te devolver o tempo, ela não vai fazer nada por você. As pessoas não têm comprometimento com o que elas falam a seu respeito, ou para você, na verdade, lhe aconselhando. Eu tenho que me responsabilizar pelas minhas decisões, e não é decisões, é execuções. Porque a decisão, eu tomo uma decisão agora e amanhã eu tomo outra decisão, e assim eu vou tomando várias decisões diferentes, mas o segredo está na execução. Por exemplo, ontem eu ia para o 3º dia de exercícios consecutivos durante 21 dias, eu ia me exercitar consecutivamente 21 dias, de domingo a domingo, sem parar. E ontem simplesmente não aconteceu. E hoje eu estou recomeçando. Esqueci esses 3 dias anteriores, hoje eu vou começar do zero. Hoje vai ser o dia 1 de 21 dias, não é uma coisa que eu ia divulgar, nem nada do tipo, é um compromisso meu mesmo, mas o que eu posso fazer se eu falhei? É recomeçar, não ficar choramingando ou não tentar novamente. Então, vou tentar novamente hoje, por 21 dias para frente, e talvez esse seja o meu ano de mais alta performance em produtividade, em tempo com a família, em questões financeiras e saúde. Então, quando eu entendi que o estoicismo é uma filosofia que nos beneficia em nos tornarmos menos reclamões. Entender que as coisas da vida acontecem, não é porque Deus nos esqueceu, porque Deus se afastou da gente. Não, apenas eu acredito que Deus faz isso. Quando a gente pede paciência a Deus, Ele nos dá oportunidades de nos tornarmos mais pacientes. Vá por esse caminho e sejam perseverantes. Quando eu falo para Deus, eu quero mais prosperidade, teve um versículo que falaram para mim sobre nunca plantar uma semente só e regar uma semente só em uma terra só, em várias terras. Então, estou começando a diversificar mais os meus investimentos em tempo e produtividade. Sêneca já dizia, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, é assim que um estoico tem que ver. Tem que pensar na realidade, tem que executar na realidade, porque eu sei que você sofre muito mais com ansiedade de como seria se eu tivesse feito, como seria se eu já tivesse executado há um ano atrás. Então comece agora, pense, esqueça de todos os barulhos, porque o caos ele nunca vai deixar de existir.
Pelo contrário, à medida que você for evoluindo na vida, vai aumentando, vai ter filhos. Tenho criança em casa, 2 anos de idade. Se o barulho parar na minha casa, aí eu fico preocupado, mas enquanto tiver barulho, tá tudo certo. Enquanto tiver bagunça, tá tudo certo. Porque o caos é que mostra que a vida está acontecendo. Quando tá tudo pacato demais, sua vida não tá acontecendo nada na sua vida, tá o marasmo. E quando tá no marasmo, até a água parada apodrece. Imagine você. Então, esse vídeo é mais para fazer com que você pense sobre isso, estude mais sobre estoicismo, né? Isso aqui é só uma ideia do como eu penso, mas que venha lhe motivar. Peço gentilmente que você se inscreva no canal, compartilhe com um amigo seu, que você consiga mais um inscrito aqui para o meu canal. Quero que nesse trimestre aqui, pelo menos, eu consiga 1000 inscritos no total, e só consigo com a sua ajuda. Comenta aqui sobre o que você quer ouvir. Espero que você cresça com esse vídeo. Deus te abençoe e até amanhã. Até mais.